Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite também para os irmãos que estão em casa, né? Também cultuando o nosso Deus junto conosco. Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite, né? Para louvar e agradecer ao nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Vamos estar orando. Vou te pedir para te colocar de pé. Em casa também, se você quiser, né, se colocar de pé. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse dia de hoje, né? Pelo privilégio, pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela tua misericórdia que se renova cada manhã em nossas vidas, ó Deus. Nós, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, para declarar, ó Deus, que nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide de nós, ó Deus, nos dê direcionamento, Deus, para cumprirmos a tua vontade, ó Pai. Nos fortaleça a cada dia para sermos fiel ao Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus, muito obrigada pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus, amém? Amém. É uma enorme alegria para nós podermos estar juntos aqui, louvando ao Senhor mais uma vez. Vocês já estão de pé, então. Você que está em casa, se não está de pé ainda, fique de pé com a gente, louve ao Senhor essa noite.
vamos continuar declarando nessa noite quanto nosso Deus é bom. E durante essa canção, você pode estar trazendo seus dízimos e ofertas. Nós cremos que isso vai passar, porque o nosso Deus é torre forte. Provérbios 18:10 diz que o Senhor é torre forte, que o justo corre para ela e está seguro. Nós sabemos que o mundo passa por uma situação triste, deprimente, pessoas
chorosas, pessoas que desejariam tanto estar aqui na igreja cultuando ao Senhor conosco que não podem. Mas nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Nós sabemos que não há outro recurso a não ser o Senhor. Nós vamos orar agora, clamando ao Senhor pela nossa nação, clamando ao Senhor pelo mundo, clamando ao Senhor pelas famílias, pelos nossos irmãos queridos que não têm condições de vir à igreja. Nós sabemos o quanto eles estão tristes, mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. A palavra do Senhor diz que tudo passa, mas que a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Vamos orar. Grande Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa torre forte. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nesses tempos, ó Deus, de angústia, de tristeza, Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Que o Senhor estenda as suas mãos, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre o povo, ó Pai, que chama pelo Teu nome, por todos aqueles, ó Deus, que estão vivendo estes dias tão difíceis, ó Pai. Nós cremos na providência do Senhor. Nós sabemos que não há Deus maior. Nós sabemos que não há Deus melhor e é no Senhor, ó Pai, que nós nos refugiamos neste momento. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que visite, ó Pai, toda a nossa nação. Que visita, Senhor Deus, os políticos dessa nação. Que mova corações, ó Deus, onde há muitas das vezes o jogo de interesses, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que visite os nossos irmãos que estão em casas, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, traga consolo no coração, traga alegria, ó Pai. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai, que o Senhor traga alegria nesses corações. Visite todas as famílias, ó Deus, aquelas que estão enlutadas, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor que traga consolo do céu, que traga refrigério, ó Pai. Dirija-nos, ó Deus, enquanto igreja do Senhor, para que nós possamos prevalecer firmes, para que nada, Senhor Deus, venha tirar o nosso foco, que nada venha tirar a nossa visão, Pai, porque acima de tudo e acima de todos está o Senhor, Pai. Oramos, ó Deus, confiados, gratos ao Senhor, Deus, porque sabemos que teremos respostas do alto céu, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite você que está em casa também, nos assistindo aí pelas redes sociais. Que o Senhor possa receber o nosso culto, nosso louvor, a nossa oração e também falar no nosso coração na noite de hoje. Agradecemos os irmãos que nos visitam também, a alegria de Deus aqui conosco. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os versos de 8 a 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os versos de 8 a 16. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Eu vou ler e os irmãos acompanhem para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar
que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou por mais um dia. Pai, obrigado por mesmo nesses momentos em que muitas coisas estão diferentes e estão sendo cerceadas, nós podemos continuar, Deus, mesmo de uma forma limitada, juntos, para glorificar e exaltar o Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos ao Senhor, continuamos orando para que o Senhor dê uma solução para essa pandemia e não só o nosso país, mas os outros países que sofrem por causa desse vírus possam, Deus, receber do Senhor o auxílio, o socorro, para que possam, Deus, retomar a sua vida em normalidade. Pai, fala conosco através da tua santa palavra, que ela possa encontrar lugar no nosso coração e que possamos ser edificados pelo Senhor por meio dela. No nome santo de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim oramos agradecidos. Amém. O cuidado de Deus em tempos difíceis. Quando nós passamos por momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, devido a essa pandemia do Covid-19, nós somos tentados a pensar que Deus não está cuidando de nós, ou que Ele não se importa com o nosso sofrimento. E quando assim pensamos, nós estamos desviando o nosso foco, o nosso olhar, que deveria estar em Deus, e olhando simplesmente para os problemas. E quando nós desviamos o nosso olhar de Deus para os problemas, e estamos olhando simplesmente para eles, nós estaremos perdidos, pois os problemas por si só, eles nunca nos apresentam uma solução, e muito menos nos mostram o caminho da vitória. O texto que nós acabamos de ler tem um contexto de um rei por nome Acabe, que era rei em Israel, um rei que fez aquilo que desagradava ao Senhor, que era mal aos olhos do Senhor, como nós podemos ler no capítulo 16, a partir do verso 30. Ele cometeu um dos mais diversos pecados, mas o que mais afrontou a Deus foi ele tentar colocar outro Deus no lugar de Deus. Ao se casar com Jezabel, ele passou a ser adorador também de Baal. E então o Senhor levanta o profeta Elias para declarar que não iria mais chover em Israel nos próximos anos e que nem orvalho cairia, a não ser quando Deus, por meio dele, ordenasse que viesse a chuva. Nós acompanhamos isso no começo do capítulo 17, a partir do verso 1. E assim aconteceu. E em meio à seca, as pessoas começaram a passar necessidades. Eles não estavam vivendo uma pandemia como nós estamos vivendo, mas eles também estavam vivendo períodos terríveis, onde faltava água, faltava alimento, faltava trabalho, porque não havia o que fazer, as lavouras haviam secado, ninguém comprava por não ter recursos, e eles estavam vivendo uma situação muito difícil que durou por cerca de 3 anos e meio. E então, em meio àquela seca, onde as pessoas estavam já passando por necessidade, Deus manda Elias ir para Sarepta de Sidom, onde uma viúva ordenada pelo próprio Deus iria sustentá-lo, como lemos no verso 9. Nos versos seguintes nós percebemos o cuidado de Deus, principalmente nos tempos difíceis, e percebemos como se dá esse cuidado, de que forma Deus cuida de nós e o que é necessário que eu e você façamos
para estar dentro desse cuidado, para receber o cuidado de Deus em tempos difíceis. E aí nós vamos descobrir que ele acontece principalmente por meio de duas coisas que são importantes, dois princípios: o princípio da obediência e o princípio da fé. Vamos começar a falar pelo princípio da obediência. Os dois personagens eles seguem esses dois princípios. Quando eu digo personagem, não é que é uma história fictícia, mas aqueles que são protagonistas nessa história que o texto sagrado relata. É interessante quando nós pensamos em Elias, quando Deus diz para ele: vá, para Sarepta de Sidom, e lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. A gente pensa que Elias saiu dali onde ele estava, que Deus estava guardando ele, protegendo uma caverna, onde ele recebia alimento e água, alimento dos corvos, e bebia água no riacho, e quando esse riacho seca, Deus vai e fala com ele: vá para Sarepta de Sidom, onde eu ordenei uma viúva que te sustente. Quando Deus manda ele ir para esse lugar, para Sarepta, ele não está mandando Elias ir para qualquer lugar. Sarepta de Sidom era o centro do culto a Baal, era a capital onde se cultuava Baal, o lugar onde se concentravam os sacrifícios, e as oferendas a esse falso Deus chamado Baal, que eles criam que ele controlava a chuva e era o Deus da fertilidade. Aí entendemos por que a palavra do Senhor veio a Elias para dizer que não choveria enquanto ele novamente não falasse, porque a crença dos adoradores de Baal era que quem controlava a chuva era Baal. E aí Deus mostra que ele é o Senhor de todas as coisas, quando ele diz para Elias: diga que não vai chover. Em outras palavras seria assim: agora vamos deixar eles clamar Baal para ver se Baal consegue mandar chuva. E à frente nós vamos encontrar isso, na cerimônia lá feita, ali na fogueira, no monte, aonde eles clamam Baal para que mandasse chuva, e Baal não manda. E aí Elias é enviado assim. Não bastasse Deus virar para ele e dizer assim: olha, você vai primeiro diante do rei e você vai falar com ele que não vai mais chover enquanto eu não mandar que chova. Ele já foi desafiado, obedeceu. Agora Deus fala com ele assim: agora você vai lá para a cidade, aonde se concentra o centro da adoração a Baal, onde estão os altares, onde o pessoal está oferecendo sacrifícios, oferendas, e lá eu vou levantar uma mulher para te sustentar. Não era fácil, era como se Elias já estivesse numa situação muito difícil e Deus dissesse para ele assim: olha, eu quero que você vá para um lugar pior do que você está, mas eu vou cuidar de você. Não era fácil obedecer, mas Elias obedeceu. Às vezes para mim e para você também não é fácil obedecer a Deus, pois os nossos olhos, entender a vontade de Deus parece que vai nos gerar mais problemas. Muitas vezes o que Deus nos pede, a nossa vista ou o nosso próprio entendimento, parece ser mais difícil do que a situação que nós estamos enfrentando. E às vezes, ao invés de fazermos como Elias fez e obedecemos, nós desobedecemos e depois achamos que Deus não está cuidando de nós. Não é Deus que falta com cuidado, é nós que deixamos de seguir o princípio da obediência. E Elias foi para aquela cidade onde se concentravam ali os adoradores de Baal, onde mais queriam a sua cabeça, onde ele mais corria risco de morte, porque as pessoas sabiam que era ele que tinha decretado aquela palavra que não choveria. Na visão deles, ele era o responsável pela chuva ter cessado, mas ele vai, e ele obedece e vai procurar uma viúva que também era daquela cidade. Na visão dele, poderia ser adoradora de Baal. Ele poderia ter questionado a Deus: mas existem tantas viúvas, em Judá, que era o outro reino, enquanto Acabe era rei de Israel, era dividido o povo hebreu em dois reinos naquela época. Ele podia falar assim: por que o Senhor me manda lá para Judá, onde não está acontecendo nada disso? Tem tantas viúvas do nosso povo, o Senhor manda procurar uma viúva de Sarepta, uma possível adoradora de Baal. Mas o texto só diz que ele levantou-se e foi, ele obedeceu. Obediência é o princípio para nós recebermos o cuidado de Deus. Nós vemos também a obediência daquela viúva, quando ao pedir água e ela atende prontamente ao pedido de água, Elias diz para ela assim: olha, eu quero um pedaço de pão também. E ela diz para ele: eu não tenho pão. Mas ele dá para ela como se fosse uma ordem e diz: mas você vai lá, vai fazer,
né, e vai trazer para mim, depois você vai fazer para você e seu filho. Ela também obedece por entender que é um homem de Deus. Por que ela entendia que ele era um homem de Deus? Nós vemos isso quando ela diz para ele, né, aqui deixa eu voltar no verso 12, isso, que ela diz para ele assim, ó, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela reconheceu que Elias não era um daqueles ali que estava adorando Baal, que era um servo de Deus. E ela vai dizer, né, que pelo nome de Deus, que ela não tinha esse pão e só tinha um punhado de farinha e um azeite, mas ela obedece. Elias diz para ela ir, e ela vê ali como um homem de Deus falando, como se o próprio Deus estivesse falando com ela, e ela vai e obedece. E ela também depois vai receber o cuidado de Deus. Às vezes não é fácil, como eu disse, obedecermos, né? Porque parece aos nossos olhos que atender à vontade de Deus vai nos gerar mais problemas, mas precisamos obedecer, certos de que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. O segundo princípio para que nós possamos estar dentro do cuidado de Deus, e principalmente em tempos difíceis, é a fé. E nós vamos encontrar fé também, né, nas duas pessoas citadas pelo texto, tanto em Elias como na viúva, que não se diz o nome dela. Nós encontramos a fé em Elias, quando ao pedir água à viúva e ela o atende, ele pede também um pão, um pedaço de pão. E quando ela diz que o que tem é o suficiente para uma última refeição para o seu filho, e para ela e seu filho, depois disso ela ia aguardar a morte, ele diz a ela que poderia fazer, pois o Senhor não deixaria o azeite e a farinha se acabar. Olha o que diz o verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, como você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. E o 14 ele declara: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso é fé. Fé no cuidado de Deus. Fé em olhar para as circunstâncias, em olhar para a sequidão, para algumas pessoas já morrendo de fome, e crer que Deus iria abençoar não somente ele, mas aquela viúva que não era do arraial de Israel, aquela viúva que estava ali, talvez entre os considerados perdidos, não alcançados por Deus, mas por meio da fé o Senhor também iria abençoar. E isso nos mostra uma coisa muito importante, que a fé, não somente a obediência, mas a fé é um instrumento também nas mãos de Deus, mas que nós precisamos utilizá-lo para sermos cuidados por Deus. E outra coisa que é interessante aqui é que nós pensamos que às vezes Deus precisa de muitas coisas para agir em nossa vida, e Ele age em nossa vida com o pouco que temos. O pouco que nós temos é o suficiente para o agir do Senhor. O pouco que nós temos. Elias creu que apenas um pouquinho de farinha e uma botija de azeite era o suficiente para Deus sustentar ele, aquela viúva e o seu filho, enquanto houvesse seca naquela terra. É fé. Às vezes nós olhamos para o pouco que nós temos e nós falamos assim: como que Deus vai operar na minha vida com isso que eu tenho? Só com isso. O que aquela viúva tinha? O suficiente para uma última refeição. E foi somente aquilo que precisou, que Deus que faz existir as coisas do nada. Então, ainda que não houvesse nada, Deus teria poder para sustentá-los. Como quando Elias estava na caverna, o corvo trazia pão, não sei como, um corvo achava pão e carne. A carne é mais fácil, o corvo é uma ave caçadora, então ela podia pegar um bichinho menor e levar para ele comer. Mas como que ela levava o pão? Como os corvos levavam o pão? Deus sustentando. Da mesma forma, com o povo no deserto, e o maná todos os dias sendo dado, caindo do céu, os flocos, como se fossem pedaços de pão também. É interessante isso. Então, o pouco que nós temos é o suficiente para o agir de Deus. A nossa fé não deve ser baseada na quantidade de coisas que nós sabemos ou temos, porque aí não é fé. Quanto mais recursos temos e quanto mais
conhecimento temos, menos fé nós vamos precisar ter, porque a gente vai passar a pensar que é através do nosso conhecimento, é através dos nossos recursos. Não que não devamos buscar o conhecimento, sim, mas a nossa fé não está no nosso conhecimento. Não que não devemos ter recursos, devemos ter recursos, Deus nos dá recursos, mas a nossa fé também não está nos nossos recursos. O pouco que temos ou nada é o suficiente para o agir de Deus. Na viúva nós encontramos uma fé ainda mais intensa, mais desafiada do que a fé do próprio profeta Elias, pois o pedido era que ela alimentasse com o pouco que ela tinha, primeiro Elias, antes mesmo do próprio filho e dela mesma, como nós encontramos no verso 13. Isso para uma mãe que está prestes a fazer a última refeição para ela e o seu filho, atender primeiro um desconhecido, para muitos é até uma loucura, mas é uma prova de fé, que ela, apesar de não ser serva do Deus de Israel, serva como judia, mas ela cria no Deus Todo-Poderoso. O pedido não foi fácil. Olha, é a última farinha que você tem, é o último azeite, vocês vão comer isso e depois vocês vão esperar a morte, mas eu quero que vocês façam primeiro para mim, faça primeiro para mim, depois você vai fazer algo para você e seu filho. Então uma fé ainda mais intensa, mais desafiada, pela que ela, antes de alimentar o próprio filho, e uma mãe às vezes até deixa de comer, mas ela não vai deixar o filho sem comida. Ela precisava crer que a farinha e o azeite que ela tinha não ia se acabar, e que ela podia primeiro atender o profeta e depois atender às suas próprias necessidades do seu filho. Isso nos ensina uma coisa muito interessante, que mesmo tendo pouco, nós temos o suficiente para repartir. Às vezes a gente não quer ajudar porque a gente acha que tem pouco. Quando nos falta fé, a gente acha que Deus não pode agir no pouco que temos. Mas também nos falta fé quando nós pensamos que o pouco que temos não serve para nós e para abençoar outras pessoas. É o que aquela mulher podia ter dito: olha, eu te disse que o que eu tenho é suficiente para mim e para o meu filho. Não tem como fazer algo para você primeiro. É a nossa última refeição. Mas ela entendeu que mesmo tendo pouco, ela deveria repartir, pois é Deus quem cuida de nós. Amém. Já encerrando, o resultado da obediência e fé é nós experimentarmos o cuidado de Deus, mesmo nos tempos difíceis. Deus cuidou deles. Diz o texto que a farinha não se acabou e o azeite também não se secou. Olha comigo o que diz aí o verso 15, verso 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias, por Deus, por meio de Elias. Então, o resultado da nossa obediência e fé é experimentar o cuidado de Deus nas situações mais difíceis. Esses momentos que nós estamos vivendo são momentos em que nós devemos ser mais obedientes à palavra de Deus. São momentos em que nós devemos exercitar com mais intensidade a nossa fé. Não é momento de questionar a Deus, como alguns estão fazendo. Se Deus fosse todo-poderoso, fosse onipotente, não permitiria que o coronavírus aparecesse. Tem alguns famosos dizendo isso. Eu já peguei pelo menos 2 nas redes sociais comentando isso. Deus é poderoso, sim. Por que Deus permite o coronavírus? Justamente para que o homem possa ver que ele escolheu um caminho de distanciamento de Deus. Aonde começou esse coronavírus? Na China, o país que mata cristãos, que proíbe a comercialização de Bíblias. Um país que nega a existência do Deus verdadeiro. Para que eles mesmos pudessem entender que eles não podem resolver os seus problemas. Foi Deus que fez? Não. A própria desobediência traz os males que vivemos. Mas por que chegou até nós que somos cristãos? Porque Jesus nos disse que nesse mundo nós vamos ter lutas e aflições. Ele não disse que nós seríamos poupados e protegidos disso. E se fôssemos, seria muito fácil seguir a Deus. Nós iríamos chegar até Ele por interesse. Eu vou ser servo do Senhor, porque não vai acontecer nenhuma doença, não vai me acontecer nenhum mal, eu não vou morrer.
aí nós serviríamos a Deus não por amor, mas por interesse. As doenças, elas não são provas da ineficácia do Senhor ou da falência do seu poder, não, pelo contrário. As doenças, as enfermidades, os males, eles são provas de que uma humanidade que caminha longe de Deus, caminha para o sofrimento. E os servos do Senhor também experimentam esse sofrimento, porque o próprio Jesus, para nos resgatar, sofreu em nosso lugar, se tornou homem, morreu a morte de cruz. É um Deus que compartilha do nosso sofrimento, não é um Deus que está alheio. Se Ele mesmo sofreu e nós somos seus imitadores, sofreremos também. Mas temos a garantia de vitória não só nessa terra, como na eternidade, um lugar onde vamos viver longe de todos os males, doenças, de tudo aquilo que pode nos fazer algum tipo de mal ou de prejuízo. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. Então, não é tempo de questionarmos a onipotência de Deus, é tempo de obediência e de fé. Não é tempo de perguntar, Senhor, por que tantas pessoas inocentes estão morrendo? Ele, sendo inocente, morreu por nós. Como vamos questionar alguém assim, que entregou a própria vida por nós pecadores, ele sendo inocente? Será que é mais grave os inocentes que hoje morrem, que já morreram por tantas doenças, que já nasceram em pecado, do que aquele que é o Criador de tudo, que nos fez para a sua glória, nos deu tudo de melhor, ter que sofrer e morrer em nosso lugar? A maior ofensa, o maior sofrimento foi Jesus que teve, foi Jesus que passou. Por isso é hora de obedecer, por isso é hora de termos fé e de compreendermos que Deus cuida das pessoas, e não somente de alguns. Nós vimos ali Deus cuidando daquela mulher, do seu filho, mesmo sem ser do arraial dos judeus. Deus cuida de todos que obedecem a sua palavra e agem pela fé em Cristo Jesus, que é o Salvador único e suficiente. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração, que possamos estar debaixo do cuidado do Senhor, através da obediência e da fé. Amém. Amém? Vamos orar? Pode se colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Você que está em casa pode ficar sentado mesmo no seu sofá. Mas esteja certo que aqui presente, ou ouvindo essa palavra distante, ela tem o mesmo valor, porque Deus cuida de você aqui e cuida de você aí na sua casa também e aonde você estiver. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela certeza que temos, ó Deus, que em tempos difíceis o Senhor não está longe, o Senhor continua perto. Por termos, ó Deus, a convicção de que o amor do Senhor não diminui de acordo com as circunstâncias que enfrentamos, não, pelo contrário. Cada dificuldade que enfrentamos serve de exemplo para lembrarmos que o Senhor sofreu muito mais por nós e sem precisar sofrer, sem merecer sofrer. E por isso, ó Deus, é motivo de agradecermos por um dia o Senhor ter descido dos céus e ter, ó Deus, se tornado um de nós e morrido em nosso lugar para que nós tivéssemos livre acesso à Tua presença novamente. E que não possamos, ó Deus, questionar, mas obedecer. Que possamos seguir, ó Deus, o exemplo nesse texto de Elias e daquela viúva, que tinham tantos motivos humanos e racionais para poder questionar, para poder serem desobedientes, mas obedeceram. Que tinham tantos motivos para duvidar, para não crer, mas creram. Que assim possa ser, ó Deus, na nossa vida. Que apesar dos motivos que são nos apresentados pelas situações, pela mídia, pela imprensa, que possamos, ó Deus, obedecer e que possamos da mesma forma crer. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua no controle e ninguém é maior do que o Senhor e nem mais poderoso do que o Senhor, e ninguém também nos ama como o Senhor nos ama. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Deus, possa frutificar no nosso coração. Assim nós oramos agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Já estamos encerrando. Peço apenas que vocês que vão se retirar, se retirem, não todos juntos, para não aglomerarmos. E você que está em casa, obrigado mais uma vez por separar esse tempo e cultuar a Deus junto conosco. Que o Senhor abençoe. Domingo às 10 horas e também às 19 horas estaremos reunidos aqui e também transmitindo por meio das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe.